Milionário vê menininha limpando o escritório e fica chocado ao descobrir motivo espantoso. Era uma manhã chuvosa. O céu cinza parecia uma manta pesada, enquanto gotas de água escorriam pelas janelas do moderno edifício onde Lucas, o milionário frio e calculista, trabalhava. Ele sempre chegava cedo, antes que as luzes da cidade começassem a piscar, pronto para mais um dia de batalha nos negócios. Mas hoje, ao abrir a porta de seu escritório impecavelmente arrumado, algo chamou sua atenção. Uma jovem mulher, com um olhar triste, estava lá, limpando em meio ao eco dos arranhões das motas na janela. Quem era aquela menininha, como a chamou em um pensamento rápido? Acompanhada de um cheiro de desinfetante e o som do pano esfregando o chão, Tassena cortou sua frieza habitual. Lucas se aproximou, curioso, sem saber que sua vida mudaria em segundos. — Você trabalha aqui? Perguntou, sua voz soando mais ríspida do que pretendia. A jovem levantou a cabeça e ele viu um brilho de DT. — Estou aqui para ajudar a minha família. A resposta deixava claro que havia mais do que apenas uma história simples. A expressão dela, cheia de desafios ocultos, tocou algo que Lucas não reconhecia há tempos. Enquanto conversavam, Mariana revelou que seu pai, um ex-parceiro de Lucas, havia morrido em um trágico acidente. O peso de suas palavras bailava no ar, e Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele deixou algo importante. — Mas eu não tenho certeza se devia usar isso, disse ela, a voz tremendo. O coração de Lucas começou a acelerar. O algo importante poderia ser a documentação, que poderia salvar a empresa da falência que havia afetado tanto a vida dela quanto a dele. Um misto de emoções tomou conta dele. A ambição e a dureza que sempre guiaram seus negócios começaram a se chocar com uma nova sensação de empatia. Ele sabia que poderia usar essa informação para sua própria vantagem. Mas, por outro lado, o olhar vulnerável de Mariana o fazia considerar pela primeira. Ele não sabia, mas um advogado traiçoeiro da antiga equipe de seu pai já os observava. Há tempo a oportunidade de roubar a documentação. A tensão aumentou. E Lucas sentiu como se a chuva lá fora se intensificasse, como se o universo estivesse conspirando para testar suas escolhas. Confiar em Mariana significava abrir mão do controle que sempre teve. E se ela o traísse? Ou se a documentação realmente não valesse nada? A briga interna se tornava cada vez mais forte. O que Lucas escolheria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava ali, preso entre a dúvida e a escolha que mudaria sua vida. O olhar de Mariana penetrava em sua alma. Ele queria ajudar, mas a desconfiança lhe consumia. E se ela realmente não soubesse o que tinha e usasse isso contra mim? De repente, um barulho estrondoso interrompeu a conversa. A porta do escritório estourou com a força de um vendaval. Um homem entrou, assustando os dois. Era aquele advogado traiçoeiro que Lucas conhecia bem, um vulto sinistro chamado Carlos. Seus olhos brilhavam como serpentes. — Lucas, você não pode confiar nela! Gritou com uma voz profunda e ameaçadora. —
Como você entrou aqui? Lucas respondeu, sua voz se elevando. A tensão no ar era palpável. Mariana recuou, seu rosto tornava-se pálido ao perceber o pânico na expressão de Lucas. Ele não entendia o porquê de Carlos estar ali. O advogado sempre foi uma sombra na vida de Lucas, mas nessa manhã parecia uma tempestade. Eu sabia que você estava envolvido com a filha daquele loser. O que você acha que está fazendo? Para de brincar com fogo. O jogo aqui é grande demais, Carlos disparou, com um sorriso que não era um sorriso. Lucas sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer com isso? Carlos, então, com um gesto brusco, tirou de dentro de sua maleta um envelope amarelado. Você sabe muito bem que o que a menina tem não vale nada. Sua empresa está quebrando. E ela está apenas tentando te manipular. Ele jogou o envelope na mesa, e o impacto fez ecoar no ambiente silencioso. Mariana hesitou, seu olhar voando entre os dois homens. Lucas, agora inquieto, pegou o envelope e abriu. Dentro havia documentos, e seu rosto se contorceu à medida que seus olhos percorriam as páginas. Não eram apenas papéis qualquer, eram registros de dívidas, acordos fraudados. Como Carlos tinha isso? Ele encarou Mariana, a confusão a dominando. Por que você tem esses documentos? Isso tudo é uma armadilha? Perguntou Lucas, sua voz quase em sussurro. Mariana balançou a cabeça. Não sei. Meu pai, ele nunca mencionou nada disso. O rosto dela estava angustiado e os olhos cheios de lágrimas. Chega! Você vai se afastar dela, Lucas. Ou então você vai se arrepender. Carlos avançou e Lucas, sentindo sua raiva borbulhar, deu um passo à frente. Mal sabe você, Carlos, que esta é a oportunidade da minha vida. Se a Mariana tiver razão e seu pai deixou algo valioso, serei o homem que pode salvá-la. O advogado soltou uma gargalhada, ecoando com desprezo. Você ainda não entendeu, Lucas? O pai dela não pode fazer nada agora. E você está sendo enganado. Agora faça uma escolha. Fique com ela ou salve sua empresa. O chão sob os pés de Lucas parecia desmoronar. Nesse momento, um telefonema interrompeu a tensão. Lucas pegou o celular e a voz no outro lado fez seu estômago revirar. Lucas, você precisa vir imediatamente. A situação na empresa piorou. A falência é iminente. A adrenalina corria em suas veias. O que fazer? Ele olhou para Mariana. Seus olhos se encontraram e tudo parecia congelar. Ela precisava de ajuda, mas sua própria vida estava em jogo. E Carlos, ele havia lançado uma sombra ameaçadora sobre eles. Qual é o seu pai realmente? Lucas perguntou, consciente que uma revelação poderosa estava prestes a desvelar os segredos que ele nunca imaginou. Mariana hesitou e o tempo parou. E então ela disse algo que transformou completamente a dinâmica ali. Meu pai, Lucas, ele era mais do que você pensa. Ele era seu verdadeiro rival nos negócios. As palavras dela o atingiram como um golpe. O que isso significava? A confusão se instalou e a pergunta atormentava sua mente. E se essa verdade abalasse tudo o que ele conhecia até agora? O que ele realmente sabia sobre o passado? O que mais estava escondido? O único som que preenchia o escritório era o da chuva torrencial lá fora. Enquanto Lucas se perguntava sobre o verdadeiro impacto dessa revelação em sua vida. Lucas piscou, a realidade começando a murchar ao redor dele. Seu pai era meu rival? O peso da frase ecoou e uma sombra de medo cruzou seu olhar. Mariana parecia pequena, perdida, enquanto os olhos dela brilhavam com uma mistura de desespero e determinação. Sim, Lucas, meu pai. Ele sempre sonhou em ser mais do que apenas um parceiro. Mas não é só isso. Ela hesitou, as palavras presas na garganta. Lucas sentiu um fio na espinha, seu coração acelerando.
O que mais ela tinha para dizer? A chuva lá fora parecia agora um tambor, batendo cada vez mais forte, criando uma atmosfera sufocante. Ele deixou um legado, uma prova de que ele promoveu negócios às suas custas, que ele, na verdade, foi quem te desafiou a conquistar tudo isso, através de jogos sujos. A empresa dele não era o que você pensa, era uma armadilha, uma combinação de invenções fraudulentas para te destruir. Mariana finalmente desabafou, e seu rosto estava pálido, quase como se contivesse todo o peso daquela verdade. Lucas olhou para Carlos, que observava a cena com um sorriso sardônico. O advogado não apenas conhecia aquelas verdades ocultas, mas parecia ansioso por cada palavra que saía da boca de Mariana. Isso não pode ser verdade, Mariana. O que você... Ele começou a perguntar, mas a interjeição de Carlos cortou seus pensamentos. Claramente, a menina não sabe o que está dizendo. Seu pai pode ter sido um traste, mas você não deve acreditar nela, Lucas. Carlos provocou, com um tom de desprezo que esfriou o ambiente. Mas antes que Lucas pudesse reagir, a porta do escritório se abriu abruptamente. Um grupo de homens de terno, com fisionomias ameaçadoras, invadiu o espaço. Entre eles estava um rosto que Lucas reconheceu instantaneamente. Era Ricardo, o advogado de seu pai, que havia desaparecido nos últimos meses, supostamente por questões de segurança. Você não devia ter chegado até aqui, Lucas, Ricardo gritou, seus olhos fixos em Mariana. Mariana recuou, seu corpo tremendo, e Lucas sentiu a adrenalina correr em suas veias. O que você está fazendo aqui? Ele questionou, a voz tremendo com ira e confusão. Ricardo se aproximou, um sorriso sombrio estampado no rosto. Ah, Lucas, as coisas estão mudando. Sua empresa vai um caminho sem volta. E tudo isso por causa dela. Apontou para Mariana como se fosse um objeto. Lucas olhou para Mariana e pela primeira vez percebeu um brilho de algo que ele não conseguia identificar. Uma expressão, um segredo que poderia mudar tudo de novo. Do que você está falando? O que você quer dizer com isso? Ele indagou, sentindo o peso do ar. Quando seu pai faleceu, Lucas, eu descobri que durante anos seu negócio foi sustentado por mentiras. Documentos. Contratos que nunca valeram nada. E Mariana, ela, é a chave para tudo isso. O coração da mentira. O Ricardo riu, cada palavra dele um golpe, um peso no estômago de Lucas. Mariana se virou, as lágrimas rolando pelo rosto, um olhar de desespero e revolta. Não, não pode ser. Meu pai, ele não era assim. O que você está tentando fazer? Ela gritou, a voz se quebrando. A tensão no ar espessou, quase palpável, enquanto Lucas tentava processar o que acontecia. Eu só quero a verdade, Mariana. Lucas gritou, mas a confusão tomou conta. O passado e o presente começaram a se misturar em um redemoinho de mentiras e promessas. Ricardo, sorridente, parecia se alimentar daquela insegurança como se ela fosse a última coisa que o mantinha vivo. E então, em um movimento súbito, um dos homens do grupo puxou um documento da maleta. Aqui, Lucas, a prova de que seu pai não estava apenas lutando para vencer, mas estava afundando você. Lucas pegou o papel, seus dedos tremendo. A revelação era devastadora. Cada palavra parecia um peso que arrastava sua mente. O que eu posso fazer com isso? Ele murmurou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. As relações falhavam, os laços se desfazendo na tempestade que girava ao seu redor. Mariana, a menininha insegura, agora estava entre o perdão e a revelação. O que ela realmente sabia sobre tudo isso? E quando os olhos de Lucas se encontraram com os de Mariana, a tensão encerrou o clima.
Ele sentiu a necessidade de descobrir mais. O que a verdade ainda escondia por trás daquela cena? O que mais estava em jogo? As peças desse quebra-cabeça estavam longe de se encaixar, e ele estava prestes a descobrir que o verdadeiro inimigo poderia estar mais perto do que pensava. Lucas olhou fixamente para Mariana, suas palavras ecoando em sua mente. A chuva lá fora aumentava, como se o universo estivesse prestes a desabar, e a tensão no escritório tornava a atmosfera ainda mais pesada. Ele segurou o documento com força, o papel enrugado entre seus dedos. Mas as informações ainda não faziam sentido. Então, em um momento de silêncio que parecia eterno, tudo mudou. Um grito agudo cortou o ar, fazendo todos se virarem para a porta. Era um som de desespero, uma mistura de choque e terror. E antes que Lucas pudesse processar o que estava acontecendo, um homem encapuzado pulou para dentro do escritório, brandindo uma arma. O clima de tensão foi instantaneamente substituído por pânico absoluto. "Todo mundo no chão!" ele gritou, e sua voz reverberou como um trovão. Mariana gritava. A situação se tornou caótica em segundos. Ricardo, o advogado, rapidamente se lançou em direção à janela, buscando uma possível saída. Carlos, que até então estava tão confiante, travou, seus olhos se arregalando de medo. O intruso olhou para Lucas, um sorriso cruel se formando em seus lábios. "Você, Lucas, o que você tem em mãos? O que você descobriu?" Chocantes revelações estavam prestes a se desenrolar, e a adrenalina deixava Lucas em um estado de choque. Eu não sei do que você está falando, ele respondeu, esforçando-se para manter a calma. Eu sei que você sabe. Esse negócio de família é uma piada. Você não tem ideia do que sua vida realmente é. O homem falou, uma risada maníaca escapando de seus lábios. Uma faísca de desespero se acendeu nos olhos de Mariana. Ele não pode saber, ela balbuciou, finalmente compreendendo o que estava em jogo. Então o homem se virou para Mariana. "E você, garota? Sua linhagem é uma traição. Sua família. Eles sempre foram os verdadeiros vilões neste jogo." As palavras caíram como uma bomba. O chão sob os pés de Lucas parecia se desgastar. O que estava acontecendo? O que ele não sabia? "Não, isso não pode ser verdade", Mariana murmurou, o rosto pálido se contorcendo em dor. "Meu pai, ele não era um vilão." "Era sim", o intruso gritou, o ódio em sua voz superando o medo. "E agora eu estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas." A tensão aumentou, e Lucas, sentindo uma ferocidade desconhecida crescendo dentro de si, avançou. "Pare! Você não tem ideia do que está fazendo!" ele gritou. Sua voz ecoando pelo escritório, mas o homem não hesitou. Ele se virou rapidamente, mirando sua arma para Mariana. "Diga adeus, filhinha de papai. Você terá sorte de descobrir que a verdade sempre vem à tona." E num movimento inesperado, ele puxou o gatilho. O tempo parecia parar. O som do disparo explodiu em seus ouvidos, e ao invés do que todos esperavam, não houve um clássico silvo seguido de um gemido. No lugar disso, uma figura surgiu em cena, um braço estendendo-se para proteger Mariana. Era Carlos. O advogado foi atingido de cheio. Seu corpo colidiu com a parede, e o escritório mergulhou em caos total. O olhar de Lucas se estremeceu entre a confusão de emoções. O que ele acabara de presenciar? Mariana ficou paralisada, a expressão mudando para um misto de horror e choque. "Carlos, não!" ela gritou. A conexão entre eles, que havia se mostrado cheia de desconfiança, agora se tornava um ecrã de humanidade e vulnerabilidade. Mas enquanto Lucas tentava entender a situação, o intruso sorriu de forma sádica.
Eu sempre soube que ele era um traidor. Agora você está sem aliados, Lucas. A verdade está prestes a se revelar. Prepare-se para perder tudo, se já não perdeu. As palavras dele reverberaram na mente de Lucas, enquanto outro grupo de pessoas entrava pela porta. Um clima sombrio envolvendo cada um deles. Ele percebeu que Carlos poderia ter sido um traidor, mas a traição poderia vir de qualquer lugar. Ele não tinha certeza de quem poderia confiar agora. Vamos, Mariana! Precisamos sair daqui! Lucas gritou, já se movendo. Mas a cena se tornara um emaranhado de gritos e confusão. As perguntas inquietantes pairavam no ar. Quem era aquele homem? O que realmente significava a história de Mariana? Quem era ele, realmente? O mundo à sua volta desmoronava, enquanto Lucas tentava, em vão, juntar as peças que agora pareciam completamente espalhadas. E a única certeza aterradora que tinha era que a verdade que estava prestes a ser revelada poderia reescrever tudo o que ele acreditava saber sobre sua vida e sobre Mariana. Lucas olhou fixamente para Mariana, suas palavras ainda ecoando em sua mente. A tensão no ar era palpável e ele sentia a adrenalina correr em suas veias. O homem encapuzado, a arma em punho, parecia estar um passo à frente de todos. A situação estava fora de controle. Os gritos de Mariana ressoavam, mas tudo o que ele conseguia ouvir era o tic-tac do relógio em sua mente, uma contagem regressiva. Você tem que esconder isso, o intruso gritou, apontando para o documento que Lucas segurava. O que você descobriu é mais explosivo do que você imagina. Suas palavras saíam em um misto de raiva e desespero, enquanto o semblante de Lucas se tornava cada vez mais confuso. Eu só estou tentando proteger minha vida! Lucas berrou, seu próprio medo se transformando em determinação. Ele olhou para Mariana, que estava paralisada, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O clima estava irrespirável. Ricardo, já ferido, se arrastava em direção à saída. Mas antes que pudesse abrir a porta, uma explosão ensurdecedora fez tudo estremecer. A explosão não era apenas a fumaça da arma disparando. Era uma bomba. A porta do escritório estourou e o impacto jogou todos para o chão. Lucas sentiu um peso esmagador no peito, enquanto uma nuvem de poeira tomava conta do ambiente. Quando finalmente conseguiu respirar, o pânico tomou conta dele. — Que está acontecendo? Gritou Mariana, seus olhos arregalados, enquanto ela procurava por algo que a fizesse sentir segura. No meio do caos, algo inesperado aconteceu. O intruso, que parecia tão decidido a acabar com todos, hesitou. — Não, não isso! Ele gritou, claramente abalado. Um movimento brusco e ele saiu correndo, deixando a arma para trás. Lucas ficou sem palavras. O que era aquilo? Por que ele estava fugindo? Então, enquanto tentava se recompor em meio à confusão, Lucas percebeu um brilho no chão. Era a arma, ainda intacta, mas ao lado dela havia um pequeno dispositivo que reluziu de forma estranha. — O que é isso? Perguntou ele, se arrastando lentamente até o objeto. Mariana se aproximou com cuidado, seu olhar fixo na arma. — Isso, Lucas, isso não é uma arma comum. É um detonador. Ela se inclinou mais perto e seu olhar estava agora lleno de terror. — O que isso significa? Lucas sentiu a respiração falhar. — Detonador? Para quê? O que mais está acontecendo aqui? O tempo parecia derreter ao seu redor, a realidade ficando cada vez mais absurda. Mas antes que pudessem pensar em uma resposta,
A mulher que Lucas menos esperava aparecer surgiu pela porta. Era a mãe de Mariana. Ela estava coberta de fuligem, mas os olhos dela brilhavam com uma intensidade que Lucas nunca tinha visto. "Vocês precisam sair agora!" ela gritou, a voz tremendo de urgência. "Você? Você estava aqui o tempo todo?" Mariana lançou, sua perplexidade se tornando raiva. "Não, não é o que você está pensando," a mãe respondeu, com um tom frenético. "Tudo o que você sabe não passa de uma mentira. E eu sou a única que pode protegê-los." "Proteger de quê?" Lucas questionou, sua cabeça girando. A revelação de Mariana, a explosão, a aparição da mãe, tudo parecia um grande quebra-cabeça que ele não conseguia montar. "Se o detonador explodir, tudo acaba. O que vocês descobriram cientificamente é devastador para todos nós." A mãe de Mariana parecia prestes a colapsar, e Lucas sentiu seu coração disparar, mantendo os olhos fixos na mãe da garota. Lucas olhou intensamente para Mariana, buscando uma explicação, uma resposta. "O que você quer dizer com devastador?" A dúvida queimava dentro dele, e o choque era palpável. "Lucas, a verdade é, seu pai não estava apenas em um negócio. Ele estava escondendo todo um esquema. O que eu fiz, o que seu pai fez, é muito maior e mais perigoso do que vocês podem imaginar." As palavras dela caíram como uma bomba de novo. O que ela estava dizendo? Cada informação que recebia era um golpe. Os rostos ao seu redor se tornaram borrões, e Lucas se sentiu empurrado para o abismo sem fundo. "Mas isso não pode ser verdade. Meu pai, ele foi assassinado por causa disso." A mãe de Mariana interrompeu, o olhar fixo. "E agora você? Você está em perigo, porque se envolveu nesta peia." Os pensamentos de Lucas estavam em frangalhos. A verdade estava lá, estampada na frente dele, mas ele estava paralisado. O que ele deveria fazer? E assim, no meio da confusão e do perigo iminente, Lucas percebeu que a jornada estava só começando. Ele precisava escolher de que lado estava, por quem se preocupar. O passado estava voltando para assombrá-lo, revelando traições e verdades devoradoras. Mas a verdadeira pergunta que o atormentava na tempestade emocional era: até onde ele iria para proteger aqueles que amava? Lucas estava ali, herdendo o fio. O homem encapuzado, que havia fugido ao perceber a confusão, ruiu dentro do escritório novamente. Ele estava mais furioso, descontrolado, empunhando uma arma ainda mais ameaçadora. "Ninguém vai sair daqui até que eu tenha respostas", ele gritou, apontando para o grupo. A ameaça em sua voz era brutal e o medo se instalou no artesado. "Você não consegue me intimidar", Lucas gritou de volta, apenas para ter certeza de que sua voz não tremia. Mas ele sabia que estava se colocando em risco. Era uma porção de raiva e pânico. A mão de Mariana agarrava seu braço. Sua expressão estava um misto de solidariedade e terror. "Você não sabe com quem está lidando", o homem falou, olhos ardendo com uma fúria que poderia incendiar o lugar. "Venho esperando por esse momento. E agora vocês vão pagar por tudo." Antes que qualquer um pudesse reagir, a mãe de Mariana se lançou para frente. "Por favor, não machuque meu filho. Eu não deixarei isso acontecer." Sua determinação era palpável, mas o homem não hesitou. Ele disparou. A cena escureceu em um instante. Um grito ecoou, mas não era o que todos esperavam. O eco do disparo se transformou em um silêncio de choque absoluto. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés enquanto a realidade se desdobrava diante dele. Ele olhou para a mãe de Mariana, mas não era ela que estava caída. O impacto foi feroz, como uma bomba, e todos estavam em choque vendo Carlos, que havia se colocado entre eles.
Ele estava no chão, a expressão de dor se misturando com a determinação que sempre teve. O sangue se espalhava rapidamente pelo carpete. Não, não, Carlos! Mariana gritou, e a voz dela se quebrou. Lucas fez um movimento involuntário na direção dele, mas a cena o paralisou novamente. Vocês não aprenderam com os erros das suas famílias. O homem sussurrou com uma risada sarcástica enquanto se preparava para sair pela porta. O círculo se fechou e vocês não têm como escapar. Então, algo inesperado aconteceu. O chão sob eles começou a tremer. Lucas se virou rapidamente e uma explosão ensurdecedora irrompeu do que pareciam ser as fundações do prédio. As paredes tremiam e pedaços de gesso caíam aos poucos, como se o edifício estivesse prestes a desabar. Não! O que você fez? O homem gritou, claramente abalado por algo que chegava às suas costas. Foi então que as luzes piscavam rapidamente e um brilho forte surgiu no fundo do escritório. Um grupo de pessoas vestidas de uniforme entrou em cena em meio ao caos. Eram agentes da lei, armas em punho, prontos para confrontar o homem. Polícia, coloque suas mãos para cima! A voz do agente soou firme e o intruso hesitou, olhando para o lado como se estivesse prestes a se rendê-los. Mas, em vez disso, ele fez uma jogada inusitada, puxando algo de dentro de sua jaqueta. Um dispositivo. Os olhos de Lucas se arregalaram. Não! Ele gritou, o medo a levando a um novo patamar. O que você está planejando fazer? Vocês acham que podem escapar da verdade? O homem explodiu, ativando o dispositivo com um movimento rápido. A sala já tremia, mas agora parecia que tudo começaria a desmoronar ao mesmo tempo. A última visão de Lucas foi o dispositivo emitindo um brilho intenso, antes de tudo se tornar um mar de luz e caos. O sonho de um mundo perfeitamente real se transformou em um pesadelo absoluto, enquanto ele se perguntava: o que realmente havia por trás de tudo isso? E no meio das chamas e do desespero, apenas uma certeza permanecia. A verdade que poderiam ter encontrado era mais aterrorizante do que qualquer um deles poderia imaginar. A linha entre amigos e inimigos estava mais turva do que nunca, como se a própria realidade estivesse desmoronando. O que mais estava em jogo? Quem realmente eram aqueles que diziam estar ao seu lado? O que mais estava prestes a ser revelado a cada segundo que passava? Era apenas o início do fim. Claro, vamos continuar a história a partir do ponto em que o último capítulo terminou. Lucas estava cercado pelo caos. O tempo desacelerou em um misto de estupefação e terror. A explosão havia criado um cenário de fumaça e escombros. Mas agora, tudo se resumia a um único pensamento que ecoava em sua mente. O que está acontecendo? Enquanto tentava processar a imagem da mãe de Mariana, Carlos caindo ao chão, a polícia invadindo o local, um ruído inesperado quebrou o silêncio. Um estrondo próximo fez o chão tremer de novo, forçando todos a se abaixarem. Os olhos de Lucas foram atraídos por um brilho que se destacava no entulho. Era um pequeno dispositivo, reluzindo sob a luz intermitente. — Lucas, não se aproxime! Mariana gritou, mas era tarde demais. Ele se movia como se estivesse hipnotizado. Um impulso incontrolável o puxava até aquele objeto que parecia pulsar com uma energia estranha. Quando Lucas o pegou, seu coração disparou. — O que é isso? Ele murmurou, observando os detalhes intricados e a tela iluminada que começava a piscar com códigos que pareciam dançar na luz. E então, tudo mudou de repente.
Com um lampejo ofuscante, o escritório se iluminou antes de ser engolido por uma intensa onda de energia. O que Lucas não percebeu é que o dispositivo estava conectado a algo muito maior. Um sistema destinado a revelar mentiras e segredos obscuros. Lucas, não! Solte isso! Mariana implorou, mas o brilho se intensificou. Uma onda de informação inundou sua mente, e ele começou a receber flashes de imagens, pessoas, rostos conhecidos, lugares que pareciam familiares. Tudo entrelaçado por uma rede de mentiras e traições, cada vislumbre mais perturbador que o outro. Então, uma cena se destacou entre tantas. Era seu pai. Mas não era o homem que Lucas lembrava. Ele estava em uma sala, segurando papéis, discutindo em um tom ardente com alguém que Lucas não conseguia reconhecer. Ele ouvia palavras como traição, falsificação e destruição. A realidade do que seu pai realmente havia feito estava cada vez mais clara. Não era apenas um empresário. Ele era um manipulador, alguém que usou cada um para chegar ao topo. Um nó se formou na garganta de Lucas e a sensação era sufocante. Isso não pode ser verdade, ele gritou, jogando o dispositivo longe. Quando ele bateu no chão, a energia explodiu em uma onda de choque, derrubando todos. A fumaça se dispersou e, por um momento, tudo parecia parar novamente. Mariana estava paralisada, os olhos fixos em Lucas. Você viu? Você viu o que ele fez? A voz dela estava embargada. Isso muda tudo. E então, em meio ao alvoroço, uma figura familiar emergiu das sombras. Era Ricardo, não ferido, mas com um olhar de triunfo. Lucas, agora você entende. Esta foi a sua escolha e você escolheu ver a verdade. Mas o que você descobrirá sobre a sua família vai além de tudo que já conheceu. A expressão de Lucas mudou de dúvida para pânico. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? Você sabia? Seu pai não estava apenas lutando contra os fantasmas de um passado. Selecionou tudo isso. Ele e meu pai estavam em um jogo muito maior. E quando seu pai morreu, algumas verdades vieram à tona. Seu legado não é apenas uma fortuna, é uma maldição. A revelação impactou como um golpe, desestabilizando tudo o que Lucas acreditava saber. O chão oscilava sob seus pés. A verdade estava emaranhada com a desgraça. O que você está dizendo? Cada palavra dele provocava uma tempestade na mente de Lucas. Ricardo se aproximou, seus olhos cheios de uma emoção que poderia ser confundida com piedade. Se você não parar agora, se não o enfrentar, a escuridão que se esconde por trás das suas raízes vai consumir tudo o que você ama. Ele fez uma pausa, um sorriso sombrio aparecendo. E por isso, ao invés de uma herança de ouro, você herdou o desprezo e a traição. Agora é nas suas mãos decidir como tudo isso termina. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto Lucas lutava contra a realidade devastadora que se desenrolava na sua frente. Ele sentiu as paredes se fechando. O que ele não sabia era que a revelação estava prestes a se amplificar. E quando um grito ecoou do fundo do escritório, tudo se transformou novamente. Mariana, fique atrás de mim! Lucas gritou, a mente acelerada pela necessidade de proteger a única pessoa que realmente importava ali. Mas a verdade estava prestes a se revelar de forma ainda mais chocante. Um segundo estrondo rompendo do teto não era apenas um eco, era uma estrutura colapsando. O que mais eles não sabiam? O que estava prestes a acontecer que mudaria tudo novamente? O suspense pairava no ar, enquanto Lucas tentava descobrir a verdade em meio ao caos. Lucas mal teve tempo de processar as palavras de Ricardo quando uma nova explosão fez o prédio tremer violentamente.
O teto desabava em um estrondo aterrador. O chão se movia sob seus pés, enquanto peças de gesso e vidro voavam pelo ar. O caos tomou conta, e o silêncio foi substituído por gritos e o som do pânico. Merda! O que está acontecendo? Gritou Lucas, puxando Mariana para perto. Ele sentiu o coração disparar, a adrenalina fazendo seu corpo ficar em alerta máximo. Venha, precisamos sair daqui. Mas antes que pudessem se mover, um último grito rasgou o ar. Era Carlos ainda no chão, mas agora se levantando de forma estranha. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados, como se estivesse enfrentando um pesadelo que só ele via. Não pode ser! Ele sussurrou tremendo. Lucas seguiu o olhar de Carlos enquanto a confusão tomava conta de todos. E então, bem na entrada do escritório, uma figura conhecida apareceu. Era seu pai, em carne e osso, como se tivesse voltado do além. O que estava acontecendo? Ele estava vivo? Muito bem, Lucas. Você finalmente encontrou seu caminho, disse o homem, com um sorriso enigmático. A voz dele soava familiar, mas havia algo de diferente. Algo que gelava a espinha de Lucas. Era como se todas as suas lembranças sobre quem era seu pai estivessem desmoronando. Isso não pode ser real, Lucas balbuciou, as palavras saindo em meio à confusão. Você tá morto! Eu vi seu corpo! Seu corpo, sim, mas eu não sou quem você pensa que sou. Seu pai respondeu, os olhos brilhando com uma intensidade chocante, enquanto se aproximava lentamente. É hora de você descobrir a verdade. O que sua mãe, a Mariana e até mesmo Carlos esconderem de você. O choque fez Lucas dar um passo para trás. O que está acontecendo? O que você quer dizer? O que você escondeu de mim? Mariana olhava de um para o outro, seu rosto refletindo dor e confusão. Lucas, isso não é possível. Não pode ser verdade. As mãos dela tremiam e Lucas sentiu a tensão aumentando. Eu precisava que você soubesse a verdade antes que fosse tarde demais. Meus erros não são apenas nossos. Eles se estendem muito além do que você poderia imaginar. O legado que você carrega é mais sombrio do que qualquer um poderia prever. Ele continuou, sua voz mais intensa. Uma onda de realidade o atingiu e Lucas sentiu um nó na garganta. O que ele não sabia? Que segredo seu pai havia escondido não apenas da família, mas de todo o mundo. E por que ele aparecia agora, em meio a tanta confusão? Não, não, não! Isso não pode estar acontecendo! Lucas gritou, sua mente em frangalhos, enquanto tentava entender as implicações daquelas palavras. Você não pode escapar da verdade, Lucas. Você precisa decidir o que realmente quer fazer. Seus negócios. Sua vida. Tudo isso foi construído sobre uma base fragilizada por mentiras, seu pai disse, soando triunfante e ameaçador ao mesmo tempo. E então, antes que Lucas pudesse responder, um terceiro estampido estrondoso ecoou pela sala e o teto ruiu mais uma vez. Todos foram jogados no chão e enquanto Lucas tentava se levantar, uma sombra encapuzada apareceu na porta. Um terceiro homem que parecia saber a verdade sobre tudo. Vocês acham que podem escapar de tudo isso? A voz do homem ecoou e a tensão disparou como um estalo. Lucas olhou para Mariana e a expressão dela dizia que nada estava claro. Mas havia um vislumbre de esperança. O que você realmente quer, pai? E que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz tensa. Kid, é hora de você saber que tudo está interligado com o que está prestes a acontecer. E se não agir rápido, a verdade sobre você e seu legado desaparecerá como a poeira que esses edifícios irão deixar para trás. O pai de Lucas respondeu,
enquanto os ruídos de colapso aumentavam. Um choque profundo atravessou Lucas. O que realmente estava em jogo? O passado, o presente e o futuro se misturavam em uma espiral de caos. Ele sentiu o peso das expectativas e mentiras pressionando-o, e no meio desse turbilhão, uma única pergunta o atormentava. Até onde ele estava disposto a ir para descobrir o que estava em jogo e quem realmente ele era? A única certeza era que a verdade estava prestes a ser revelada, arrastando todos com ela. Lucas estava ali, paralisado, enquanto a verdade se desdobrava diante dele. Seu pai, em carne e osso, desesperadamente tentava explicar uma trama que parecia mais um pesadelo. O peso de suas palavras pressionava seu peito e a tensão pairava no ar. Um silêncio pungente, interrompido apenas pelo barulho da destruição que se aproximava. Você precisa entender, Lucas. A verdade é mais complicada do que você imagina. Se você não agir agora, tudo o que você ama pode ser destruído. A voz de seu pai soava tão familiar, mas ao mesmo tempo estranha, como se fosse um eco de alguém que ele conhecia, mas que não reconhecia mais. Você está vivo, mas como? O que está acontecendo? As palavras de Lucas saíram em meio a um tremor. Ele queria acreditar, mas sua mente girava em um turbilhão de emoções. Mariana olhava para o homem à sua frente, os olhos cheios de lágrimas, confusa e assustada. E então, enquanto a realidade se quebrava, um estrondo ainda mais forte fez o chão tremer novamente. Todos olharam para cima. Um segundo depois, pedaços do teto começaram a cair, como uma tempestade de destroços. "Corre! Saia daqui!" gritou Ricardo enquanto tentava puxar Carlos, que ainda estava prostrado no chão, se contorcendo de dor. Mas a cena ficou mais caótica. O intruso encapuzado, que parecia ter desaparecido, reapareceu. E com ele, mais pessoas surgiram entre os escombros, como sombras ameaçadoras. Era um espetáculo de terror. Olhos penetrantes, corpos em movimento, força e desespero. O muro da realidade tinha colapsado e a verdade do que estava acontecendo começava a surgir em flashes. Lucas deu um passo para trás, sentindo a pulsação do medo e a pressa da sobrevivência. "Eu não estou apenas aqui para lhe dizer a verdade, Lucas", disse o pai, já mais perto. "Eu vim porque você precisa de proteção. Não sou seu inimigo. Somos todos parte do mesmo jogo." Os murmúrios se intensificaram quando a multidão começou a se aglomerar ao redor, confundindo os fatos. Gregos e troianos no mesmo espaço, cada um se perguntando de que lado estavam. "Mas você traiu a nós todos." Lucas não conseguiu conter sua raiva e dor. E então, uma revelação estonteante atingiu o centro do caos. Uma mulher, com um olhar fervoroso e um cabelo com fios brancos como a neve, revelou-se através das sombras. "Lucas, eu sou sua mãe." A voz retumbou como um trovão, fazendo todos os presentes hesitarem. Mariana olhou espantada. "O quê? Sua mãe? Mas isso não faz sentido." A confusão se tornava insuportável. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele tinha perdido a mãe. Como poderia isso ser verdade? Um delírio fugaz ou algo que estava acontecendo de verdade? "Ela não está mentindo", disse Carlos, se arrastando pelo chão até chegar mais perto. "Se você queria saber quem realmente estava por trás de tudo, a herança e o destino do seu pai, Lucas, ela faz parte disso. Sempre fez." "Eu não consigo entender. O que exatamente está rolando aqui?"
As palavras de Lucas escoaram, enquanto seus sentidos estavam sobrecarregados. A mulher fez um gesto no ar, como se tentasse acalmá-lo. Eu não pude ficar. As coisas estavam fora de controle. O que seu pai fez foi necessário, mas ele não podia fazer isso sozinho. O legado que deixamos não é só seu, é de todos nós. Isso não faz sentido. Você não faz sentido? Ele gritou, a mente girando a 180 graus. O passado voltou, e as memórias de uma mãe, que ele jurava nunca mais ver, se entrelaçavam com a angustiante realidade. Os gritos de Mariana, os rostos ao redor e a sombra agressiva avançando. No meio de tudo, um tiro disparou. O som cortou o ar e um novo pânico se instaurou. A mulher caiu e Lucas sentiu o mundo desabar sob seus pés. Todos os olhares se voltaram para onde a bala havia atingido. Nem mesmo o som da destruição poderia contar o tipo de dor que Lucas estava sentindo. Não, mãe! Ele gritou, caindo ao lado dela, que à luz da realidade recém-revelada tinha um olhar de paz, como se sempre soubesse o que aconteceria. E naquele instante, tudo o que Lucas pensava que sabia, todos os laços, todas as histórias, foram jogados na tempestade da traição. A cena à sua volta se tornou um torvelinho de situações absurdas e verdades cruas. Ao observar o caos tomar conta, uma crença nova nascia dentro dele. Porque agora, Lucas sabia. Precisava fazer uma escolha. Um grito ressoou antes de tudo desabar novamente. E sem saber o que a próxima onda lhe traria, uma nova interrogação pairava na brisa carregada de desolação. O que realmente significava ser parte dessa família? E mais importante, quem seria ele agora? Lucas estava em choque, ajoelhado ao lado da mãe de Mariana, o olhar fixo nela enquanto seu mundo desmoronava. As palavras ecoavam em sua mente. Eu sou sua mãe. Ele mal conseguia compreender o que estava acontecendo. Sentia a adrenalina subir. Seu coração batia descontroladamente. E o ambiente ao redor se tornava cada vez mais caótico. Não, não pode ser, Mariana gritou, tendo dificuldade para processar a cena. O homem que se dizia pai olhava fixamente para eles, a expressão mesclando dor e determinação. Antes que pudessem tomar uma decisão, os ruídos aumentaram. O intruso encapuzado se aproximava, a arma agora direcionada para Lucas. Ele não hesitaria em puxar o gatilho. Documentos, segredos, máfias. Seu pai nunca foi apenas um empresário normal. Ele estava em um jogo muito maior. E agora, se não fizerem o que eu quero, tudo acabará. A cena estava prestes a entrar em colapso. O teto ruiu de novo, e tudo ficou envolto em uma nuvem de poeira. Lucas se levantou, a raiva pulsando. Chega! Eu não vou deixar você machucar ninguém mais! Ele se lançou para frente, empurrando Mariana para o lado e encarando o homem que ameaçava suas vidas. Lu, a voz dela se quebrou, mas ele sabia que precisava agir. Você pode ser forte, me ameace, mas não tem a menor ideia de quem eu sou. Lucas gritou de volta, respirando fundo. Ele então pensou na irmã que nunca teve, no legado que agora parecia tão contaminado pelos erros do passado. Antes que o intruso pudesse reagir, uma luz brilhante surgiu do dispositivo no chão. Uma explosão de informações começando a contar a história escondida. Flashbacks sobre o passado de Lucas começaram a dançar na tela, mostrando todas as traições, cada mentira que se formou em torno de sua vida. Isso não pode estar acontecendo! Mariana gritou novamente, mas Lucas a puxou, colocando-a atrás dele. A sensação de proteção a motivou e sua determinação fervia. Então, de repente, tudo se acalmou. O intruso hesitou.
Não, isso não. Eu não queria que você visse isso. Ele parecia humano, vulnerável agora. Lucas percebeu uma fraqueza emergindo, uma fissura na armadura do homem. Você gosta de se sentir no controle, mas a verdade não pode ser controlada. O alicerce de ilusões estava se desmoronando, e com isso, um novo caminho começava a se abrir. Era o momento de decidir, e Lucas sentiu que o poder estava nas suas mãos. Se você procura a verdade, ela está bem aqui, mas não como você espera. Lucas disparou, a adrenalina puxando suas veias mais apertadas. Ele pegou Mariana pela mão e juntos avançaram. Quando a poeira assentou, a verdade os envolvia. O olhar de Carlos estava fixo em Lucas. A dúvida em seu rosto se tornava ódio. Vocês acham que podem sair assim? Isso não acabou. Com um último impulso, Lucas olhou para a mãe de Mariana, a expressão cheia de dor, mas com um brilho de esperança. A verdade não nos machucará mais. Quero saber quem eu sou de verdade. E, em um momento de coragem coletiva, levantaram as mãos, como se estivessem prontos para romper as correntes de desconfiança e dor. Mas então, outra figura surgiu das sombras. Era um velho conhecido, Ricardo, que tinha algo a dizer. Preparem-se, o jogo realmente está apenas começando. E assim, no meio de toda a confusão e revelações, a expectativa pairava. O que mais estava por vir? O que Lucas e Mariana realmente descobrirão sobre seus passados e seus legados? Agora é a sua vez. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa saga continue. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.